Campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. E nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo. Olá, meu nome é Solimar Alásio Dias. E hoje eu venho contar um pouco da minha história para aqueles que tiver, em audição desse vídeo que estamos fazendo. Eu conheci a droga, o álcool, na minha juventude ainda. O álcool eu fui conhecer pela minha própria família, que ali em seus encontros familiares, havia, assim, um contato da família com álcool, e isso foi trazendo para minha juventude também a curiosidade de conhecer o álcool, o desejo, todo mundo ali compartilhando aquilo, eu achei que era uma forma interessante de eu também compartilhar. E foi pela minha juventude, aos meus 11 anos de idade, eu compartilhei pela minha própria família mesmo, e nesse período eu fui compartilhando o álcool, e foi tendo a idade para poder sair, tendo contato com a sociedade. E pelos contatos da sociedade, pelas amizades que eu tinha, aí foi onde eu conheci as drogas, que foi... algumas pessoas falam que a sociedade te excita você usar o álcool ou a droga, mas são as escolhas que nós fazemos que nos levamos a isso, porque ninguém pega um litro de bebida e te bota na sua boca para você beber à força. Ou ninguém pega um cigarro de maconha, um crack ou até outros entorpecentes para fazer você usar, mas sim uma curiosidade de você mesmo, mas sendo que às vezes a própria família excita você a fazer isso, porque às vezes uma família onde ela se estruturar, trazendo um futuro para o seu filho, pensando no presente, às vezes não, só pensa naquele momento. E ninguém se estrutura para isso, ninguém pensa que futuramente, trazendo certas coisas para a vida de cada um, pode levar sobre isso. Então, aos meus 11 anos de idade, eu conheci o álcool, e aos meus 14 eu fui conhecer as drogas. E ali fiquei por alguns tempos usando, e a família, que me apoiava, mas só que não é o que é o apoio da família. Às vezes a família apoiar só fala, não use droga, não beba, mas ninguém se estrutura para poder auxiliar, porque às vezes a pessoa só fala assim, é errado beber, é errado usar, só que ninguém mostra por que é errado. Às vezes a pessoa fica por preconceito da própria família, mesmo achando que a sua família, minha família nunca vai entrar numa situação dessa. Só que hoje em dia, até mesmo famílias de classe alta, baixa, todo mundo está sujeito a esses tipos de entorpecentes. São coisas que a gente não escolhe, é uma coisa que acontece por meio de falta de comunicação, até mesmo dentro da própria família. Porque se a família se estruturasse mais, mostrasse uma direção mais para os jovens, como naquela época às vezes eu não tive, talvez eu poderia ter não usado, não assim, praticado esses meios, mas por falta desse envolvimento maior da família dentro da própria família, causa muitas pessoas a ter a curiosidade de experimentar pelas amizades, porque às vezes a amizade chega, às vezes a gente quer associar aos amigos, querendo ficar a mesma coisa, assim, se aproximar mais de uma pessoa. E naquele meio de a gente se aproximar, a gente tem que compartilhar com aquilo que as pessoas estão usando. E foi no ponto que eu compartilhei o álcool, as drogas, E chegou um ponto muito crítico na minha vida, porque eu cheguei no ponto de tentar arrumar dinheiro para manter o vício. E esse ponto foi um ponto que muitas pessoas chegam, porque
porque o vício ele não tem como você controlar ele é cada vez mais. Quanto mais você tendo contato, mais vontade você vai ter tendo, não às vezes por seu desejo próprio, mas sim pelo próprio desejo do seu corpo, né? Que você acaba ficando dependente daquilo que você está usando e não tem às vezes controle sobre sua própria vida. Mas às vezes, muitas vezes a família, eles não entendem, não adianta às vezes, eles falam em recuperação para um drogado. Leva a pessoa para uma clínica e institui, porque em casa não tem como resolver. Às vezes, se a pessoa tivesse vindo em antes dessa pessoa chegar nesse ponto, porque tudo que é conseguido controlar no início é conseguido reverter. Às vezes, se a pessoa entrar muito dentro do vício, ele não consegue sair mais sozinho, ele depende de alguém para ajudar, porque o seu próprio corpo ele fica dependente daquilo. E muitas vezes é um motivo importante para a família. Às vezes a pessoa que é um drogado, que tem essa dependência do seu corpo, ele não tem um motivo real. Por que eu devo sair dela? Às vezes a própria família, a sociedade, às vezes deixa de indicar para ele qual a importância de ele parar. Às vezes falam que é importante parar, mas não falam qual o motivo que nós devemos parar. Eu tive um motivo. Eu conheci, né, a Deus, e desse momento em diante eu tive aonde me agarrar. Eu tive como um socorro a quem. Por que eu estaria parando? Não é porque eu devo parar. Parar por quê? Não é porque eu vou morrer, mas às vezes a pessoa que está nessa vida, ele não entende se ele vai morrer ou se ele vai viver. É aquele momento aquele momento de prazer que satisfaz a vida dele. Só que quando eu conheci a Deus, eu tive algo mais importante do que a vida que eu tinha, que foi aonde eu tive a força de conseguir parar. Só que às vezes só isso não adianta. Às vezes depende da família. Então se a família não estiver junto, ajudando, às vezes a família desiste, porque ela luta um mês, luta 2, luta 3, luta um ano e desiste, porque é mais fácil desistir do que lutar por aquilo que às vezes pode ser resgatado, né? Então, o que acontece? Depois que eu consegui parar, mas não foi fácil, foi parando de pouco a pouco, porque o meu objetivo, que eu tinha um objetivo para que eu pudesse parar. Muitas pessoas hoje não têm esse objetivo ainda, eles necessitam saber que eles têm ele tem que ter esse motivo para eles poderem parar. Que aí a maior vantagem de uma pessoa para que possa parar do alcoolismo, parar usar entorpecentes, né, drogas, é ele ter um motivo para o que parar. Ele tem que ter algo para que ele possa lutar a favor daquilo. Então se ele não tiver algo para que ele possa lutar, ele nunca vai conseguir parar, porque ele vai achar que tudo que ele faz é em vão. Então se a família apoiar, a própria sociedade, o governo, aqueles que puder fazer algo a favor, apoiar, é fácil você chegar para um drogado e dizer, tu é muito drogado, mas o difícil é tentar ajudar essa pessoa, porque às vezes nem ele mesmo quer ajuda. Por quê? Porque ele quer, não, é pela situação que ele se encontra, ele não consegue achar uma solução para a própria vida, nenhuma escolha para ele mesmo. E após eu conseguir parar, eu consegui algumas conquistas, né? Eu consegui, até mesmo entre a sociedade. Antigamente eu era enxergado como um peso para a sociedade, é como muitas pessoas hoje se sentem. E às vezes quando a gente se sente um peso, a gente tenta achar uma porta de saída. Às vezes na própria família, na sociedade, a gente se sentindo um peso, rejeitado, a gente tentando achar uma porta de saída. E sendo que, né, o mundo da droga, o mundo do alcoolismo, eles sempre são as portas, então de portas abertas para receber aquele que tem curiosidade de entrar. Infelizmente são muitas pessoas, poucas pessoas que conseguem sair dessas portas quando entram, porque às vezes quando a gente entra neste mundo, a gente acaba se envolvendo até mesmo com criminalidade, e vai chegando a um certo ponto que a própria criminalidade não deixa a gente sair desse próprio vício, porque muitas vezes quando tenta sair, até mesmo a própria vida é tirada por motivos de dívida, porque o consumo é muito grande e o custo é muito caro. Então é onde que a pessoa acaba se endividando com o mundo do crime, e ele incita daquele pagar aquilo que ele estava consumindo, ele não consegue. E ou ele pratica mais crime, ou ele pratica a própria venda do entorpecente para poder resgatar a dívida que ele tinha. Só que no acordo que ele vai tentando fazer isso, ele vai continuando usando.
E às vezes sua dívida vai cada vez aumentando, às vezes a família tem medo de se envolver por causa da criminalidade que é muito agressiva hoje na sociedade. Mas quando eu consegui parar, as minhas conquistas foi que eu consegui reestruturar minha família, consegui casar, consegui ter alguns bens que antigamente eu não conseguia, todo o dinheiro que eu fazia, tudo vazão em coisas ilícitas, drogas, de bebida, e isso foi consumindo a minha juventude praticamente quase toda. E hoje a sociedade, quando me olha com um olhar diferente, porque as drogas, ela transmite, o alcoolismo, ela transmite uma imagem ruim, uma imagem assim, não sociável, que as pessoas não querem compartilhar a vida com aquelas pessoas que praticam esse tipo de hábito. Os sonhos, quando a gente está no mundo das drogas, a gente não sonha, a gente vive o instante que a gente vivemos. E hoje eu posso dizer que eu tenho sonhos, tenho planos para o futuro, e hoje já faz cerca aproximadamente de uns 8 anos, 9, eu já não tenho mais contato nem com álcool, nem com drogas. Então hoje eu posso dizer que eu tenho sonhos. Às vezes quando a gente está nessa vida, a gente não podemos sonhar, porque só vivemos o que estamos vivendo no presente. O futuro fica incerto para aqueles que têm contato com as drogas, contato com os álcool. E hoje eu tenho sonhos, e alguns desses sonhos eu consegui realizar, pois hoje eu estou casado, já construo a minha casa, já tenho até condições hoje financeiramente, que antes eu não tinha, e nem tinha previsão para quando isso fosse se fazer. E tenho sonhos ainda, que é de ter um filho, né? E eu espero que quando esse sonho se realizar, eu possa estar fazendo algo a favor de meu filho, porque às vezes alguma coisa que eu não tive no passado, se eu posso transmitir para o meu filho algo que seja importante para ele, quais os valores que realmente a pessoa tem que ter. Porque hoje muitas famílias, porque às vezes a gente exibe a sociedade, mas esquecemos que o ponto forte de uma pessoa é a sua família, é a sua estrutura familiar que é importante. Porque a sociedade, ela te mostra algo, mas a família, ela pode te trazer outro. Então, se a sua família for a estruturação perfeita, você vai ter uma vida perfeita. Mas depende somente de uma pessoa. Não depende do seu pai, não depende da sua mãe, não depende dos seus irmãos, não depende do governo, não depende da sociedade. Depende somente de você. Porque somente você tem a força para dizer não ou sim. Então hoje eu posso te dar um conselho para aqueles que ainda não teve contato, ou até mesmo aqueles que hoje ainda praticam, têm contato. Não use droga, não dê início a algo que você não possa dar mais fim. Então, se puder evitar, evite. Se puder não ter contato, não tenha, porque é algo contagioso. Porque ao primeiro momento que você tenha contato, é difícil você perder o vínculo com isso. Então não pratique, não use, rejeite, não aceite, nem mesmo dos seus melhores amigos, dos meus melhores parentes, não aceite, porque você é importante. Somente você sabe o valor da sua própria vida. Tudo bom? Então, eu agradeço pelo carinho e atenção de todos que pôde estar ouvindo um pouco de minha vida, e espero para que os jovens de hoje não pratiquem isso, tenha algo muito melhor para você do que as drogas. Tá bom? Então, adeus. Fique com Deus. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor.
essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Liga ela. Não, já. Não, tá ligado. Aí ela já tá filmando. Não é pra filmar não. Aqui. Só fica. Senão fica gastando. E nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Vamos, batizou ela. Zezé, depois ele falou espontaneamente. A gente Já cuida da vai gente. Pra basear, pra ele falar de outro ano. Ele não precisa falar setembro. Quando ele chega aqui e fala assim, eu comecei na idade que você tá com a idade. Na idade tal. Porque essas duas perguntas têm agora mesmo. As duas primeiras perguntas têm agora mesmo sentido. Como conhecer? Isso aqui é o make-off. Qual idade comecei? Ou seja, uma pergunta, uma resposta de tipo assim, alto, quantos anos É isso aí. É isso aí que eu tô falando. Aí vai ser um documentário sem depois. Não é uma reportagem. E se vocês começarem... Todo vídeo tem um make-off. Tô gravando make-off. Se vocês começarem a fazer pergunta, vai ser reportagem, vai ser documentário. Se vocês fizerem essas outras duas perguntas aí têm quase o mesmo sentido. Então, olha só, aqui, ó. Qual o motivo que levou a utilizar? Tô gravando make-off, tô fazendo Como era a make-off. relação aí? Faz de novo, faz de novo. A gente Meu filho, você não segue a missão, não. Essa deixa de grava chegando Tô gravando. Mas aí nesse dia eu já vou colocar vídeo já fui pra ela de frente da X já. Não, Zezé, Não, mas depois eu vou te pegar aqui perto pra poder eu... isso quer dizer... O documentário é só dele, né? A gente vai gravar. Vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Tantos recordes você pode quebrar, as barreiras você pode ultrapassar e vencer. Campeão, vencedor, Deus das asas, faz teu voo. Campeão, Que não tem na câmera. Ai, Gui, vocês põem esse telefone tudo direto. Agora para de jogar aí. Cadê meu celular? deixa eu ligar pra ela. Pegar a cachorrinha, eles estão... Diga pra vida, eu sou mais eu. Diga pro alvo, aí vou eu. Flecha veloz nas mãos de Deus. Vai em frente, o mundo é seu. Pois é a fé que faz o herói. Olha pra dentro de você, só realiza quem constrói. A gente nasce pra vencer. Imbatível é quem faz de cada luta um degrau pra fortalezas alcançar. Invencível é quem nem pensa em desistir, faz dos espinhos trampolins pra chegar lá.